Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai finalizar a nossa arma Cartoon. É o terceiro e último vídeo dessa série. Nós vamos trabalhar nos materiais, na iluminação e fazer um render gerando uma imagem final dessa arma. Bom pessoal, agora finalizando aqui a modelagem, a gente vai trabalhar um pouco nos materiais e aqui na luz usando o renderizador Eevee para tentar conseguir chegar num dado parecido com esse. Então, beleza? Vamos lá? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui no modo nesse workspace de shade. Ou eu poderia ter continuado lá onde eu estava. Eu vou dividir essa tela aqui em duas. Eu faço isso aqui vindo em View, Area, Horizontal Split. Para eu alternar de horizontal para vertical é a tecla Tab. Vou adicionar uma câmera, Shift E, Camera. Vou resetar a rotação dela. Vou posicionar ou rotacionar em 90, rotacionar para cá, posicionar ela para cá, e aqui eu vou apertar, na verdade, Ctrl 0 para eu ir para a vista dessa câmera. Aí aqui nessa vista eu vou posicionar essa câmera de forma com que ela fique legal. Eu vou entrar aqui nessa visão aqui e aqui apertar N. Aqui em View eu vou colocar Lock Camera to View e aqui Camera to View. Então eu travei minha câmera aqui, né? Então olhando para minha referência eu vou tentar posicionar minha câmera o máximo possível parecido aqui com a minha referência. Mais ou menos assim, né? Acho que assim tá ok. Eu vou desmaximizar. Para maximizar eu apertei Ctrl barra de espaço para voltar ao normal. Essa proporção ela é um pouco diferente aqui. Minha imagem é quadrada. Só para uma questão de ficar mais fiel, eu vou deixar o aspecto da minha imagem quadrado, colocando 1080 por 1080 aqui. Nessa abinha aqui de Output Properties, que é onde a gente faz a configuração de coisas relacionadas a como a gente vai dar saída nesse arquivo que a gente vai gerar um render ou um vídeo. Vou aproximar, vou dar mais uma rotacionadinha aqui. Beleza, acho que a gente já tem uma câmera bacana aqui. Vou apertar N aqui para tirar essa opção de deixar a câmera travada aqui. Então é só para a gente ter uma visão ali de uma câmera, e aqui a gente fica com uma visão mais livre. E aqui, esse daqui é o Node Editor do Blender, onde a gente configura os materiais. E aqui é como se fosse o Windows Explorer, só que do Blender, onde a gente pode puxar as nossas texturas, enfim. Eu vou tirar essa janela daqui, clicando com o botão direito, Join Areas, vou juntar ela com essa aqui, na verdade... eu fiz ao contrário, então vou pedir para ver a 3D Viewport, 0 para ver a câmera. E essa aqui eu também vou juntar. Vou ficar só com essas janelas. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vou diminuir essa janela aqui. E aqui eu vou pedir para ver a visão do render. Clicando nesse botão aqui, Viewport Shading Rendered. Então tá a visão do meu render aqui. Ele é o Eevee. Ele tá tudo cinza. Eu vou pedir para ver a visão do render aqui também. Primeira coisa que eu vou fazer é aqui no meu Node Editor dos materiais, eu vou mudar aqui de Object para World, que daí a gente vai ter o controle sobre o que está aparecendo no nosso background. No caso é uma cor cinza.
Eu posso colocar ela como branca, por exemplo. Mas o que eu vou fazer, eu vou vir em adicionar, add. Aqui é onde a gente adiciona texturas, mapas procedurais, enfim, tudo que você pode ter aqui dentro do editor de materiais do Blender. Mas agora a gente vai adicionar uma textura e uma Environment Texture, que é uma textura de Environment. E a gente vai puxar no meu HD aqui um mapa HDRI, que é um mapa que contém informação de luz. É uma imagem 360. Nesse caso a gente vai usar uma imagem 360, mas não é uma característica obrigatória de um mapa HDRI ser 360. Mas no caso é uma foto 360 que tem a informação, né, do local que foi tirado. Vocês vão entender melhor quando eu puxar. Vou puxar aqui uma imagem HDRI que eu baixei na internet gratuitamente. Vou escolher alguma aqui nessa minha lista de HDRIs que eu tenho. Vou escolher, por exemplo, essa daqui, ó, que é de uma garagem. E aí eu escolhi ela. No momento que eu plugar ela aqui eu plugar esse plugzinho amarelo com o outro amarelo aqui de color, eu vou passar a visualizar isso na minha viewport. Então agora a gente tem a visão desse HDRI ao fundo. E aí agora o que eu vou fazer? Adicionar um Texture Coordinate e adicionar um Vector Mapping. E aqui eu vou escolher a opção Generated e colocar aqui no meu Vector e plugar esse meu Mapping no meu mapa HDRI. E aí quando eu rotacionar aqui em Z, eu vou estar rotacionando o meu mapa HDRI. Isso é muito bom para o que a gente vai usar. Então eu vou começar a trabalhar aqui nos materiais do meu objeto, já que a gente já tem uma informação de luz aqui na cena, gerada pelo HDRI. Aqui em Word, onde eu estava, eu customizo e faço operações no background. Agora a gente vai começar a trabalhar nos objetos. Então eu vou mudar para Object. Esse objeto, as informações de materiais dos objetos, elas ficam aqui também, ó. No meu caso estão todas em brancos, porque eu não tenho material. Então eu posso criar um material clicando aqui em New ou aqui. Eu vou clicar aqui. E vou chamar esse material M, underline, parte amarela. Então vou criar o material dessa parte amarela aqui. Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é o Base Color, que é referente à cor que a gente vai ver no nosso material. Então eu vou clicar e vou tentar colocar um amarelo parecido com aquele ali. Então aqui no meu Base Color eu vou tentar chegar numa cor amarela parecida com aquela ali, minha referência. Acho que assim tá bacana. Bom, de cor eu vou manter uma cor assim mais parecida com isso aqui. Aqui em Roughness eu vou adicionar reflexo ao meu objeto. Se eu coloco um 1, ele fica super opaco e sem reflexo. Se eu coloco em 0, deixa eu só alterar isso aqui. Se eu coloco em 0, ele fica extremamente reflexivo. O que eu vou fazer é colocar um certo nível de roughness, por exemplo, 0.22. Vou regular aqui o meu specular. Ó, sem specular ele fica opaco. Com muito specular ele fica super brilhoso. Regular um pouco o meu specular em 0.6 e fazer algumas modificações num parâmetro chamado Clear Coat, que ele adiciona como se fosse uma película de vidro ao nosso objeto. Ó, vou adicionar o Clear Coat. Se você reparar bem, ó, você percebe que ele recebe essa película como se fosse uma película de vidro. E embaixo eu tenho o Clear Coat Roughness, que eu posso deixar ele mais opaco ou mais reflexivo. 0.05 tá legal.
E aí eu vou diminuir um pouquinho o roughness. 0.2. E aí ele vai ficar assim. Eu posso tentar também adicionar um pouquinho de metallic, que metallic zero, metallic, o quão metálico esse meu objeto vai ser. Em 0, ele está 0 metálico. Em 1, ele está 100% metálico. E não é o que a gente não quer fazer ele de ouro. Mas talvez um pouquinho de metallic seja interessante para a gente ter um resultado parecido com aquele. Talvez se eu clarear agora o meu objeto um pouquinho, deixa eu ver. Acho que assim tá bacana. Eu vou tentar trazer isso como uma textura e tentar puxar informação. Eu vou colocar aqui essa aba aqui como a Image Editor e vou puxar aqui no meu HD essa imagem, a mesma que a gente está usando ali de referente. Deixa eu só copiar o caminho dela aqui. Puxei ela aqui, assim eu consigo vir com o meu conta-gotas aqui. Ou talvez aqui. Não. Ok, eu vou partir para outro objeto. No caso, eu vou fazer os parafusos agora. Vou criar um novo material, M_metal, parafusos. No metal do parafuso eu vou escolher aqui um base color meio acinzentado para ele. O parafuso ele vai ter metallic em 1 ou próximo a 1. 0.95 talvez, porque ele já começa a ter um aspecto metálico. E aí specular eu vou deixar um valor mais alto e vou diminuir um pouco o roughness para que ele fique bem reflexivo. E aqui eu vou regular o specular e o roughness. Vou desabilitar aqui a visualização do outline quando tiver selecionado, assim fica melhor. Por enquanto tá ok, assim, talvez depois a gente venha alterando um pouco esses valores, mas eu já posso passar aqui pro... E eu posso aplicar esse mesmo material em alguns outros objetos, como por exemplo, vou colocar para visualizar novamente o outline. Esses objetos aqui dos anéis, eles também podem receber esse material. A gente pode aplicar esse material a eles, selecionando todos e por último o objeto que está com o material que a gente quer, Ctrl L, que é para fazer links entre os objetos, escolha a opção Materials. Então eu apliquei esse material nos meus objetos selecionados. Agora eu vou fazer essa parte aqui de plástico preta. Vou criar um material M underline plástico underline preto. E aí seto a minha cor mais escura, próximo a um preto. Nunca coloque preto 100%, sempre coloque um pouquinho antes de chegar no 100%.
E aí, Metallic não tem, porque é plástico. Roughness, vou deixar bem baixo, porque ele é um plástico super reflexivo, como a gente pode ver aqui. E a gente regula aqui o Specular. Acho que assim tá bacana. Acho que assim tá um resultado bacana para o nosso plástico. E aí, agora eu vou tratar desse objeto aqui. Esse objeto, ele é praticamente o mesmo material desse, só que com uma pequena, com uma modificação, né? Aliás, na cor, né? Então eu vou copiar esse material, seleciono esse objeto, depois esse, dou Ctrl L, Make Links Materials. Então agora ele tem o mesmo material aplicado, só que eu não quero. Então eu vou clicar nessa opção aqui, ó, que significa que dois objetos estão associados a esse material. E aí quando eu clico, ele cria um material novo. Eu vou chamar de parte laranja. E aí eu vou colocar uma cor mais escura, mais parecida com isso daqui, assim. Um pouquinho mais alaranjado, talvez. Isso. Então agora ele está com essa aparência. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a parte aqui onde a gente segura a arma. Vou copiar esse material, Ctrl L, Materials, e vou duplicar ele e colocar o nome de roxo. Porque eu faço isso porque esses materiais têm muita informação parecida, exceto a cor. Então eu altero a cor aqui. Vou tentar puxar com conta-gotas aqui. Ficou legal esse. Aumentar a saturação um pouco. Diminuir um pouco o valor. E é isso. Tem o meu material aqui do... Talvez ele seja um pouquinho mais para cima. E isso aqui tem que subir também. Junto com aquilo. Talvez não. Um pouquinho mais para baixo. Enfim. Vou copiar novamente esse material. Ctrl L. Materials. Na verdade vou copiar esse, porque é bem parecido. Só que esse daqui parece que é um pouquinho mais escuro. Eu vou duplicar. Laranja. Escuro. Escurecer ele um pouquinho. Aumentar um pouco a saturação e escurecer ele, talvez assim. E a gente já tem bastante materiais do meu objeto feito. Eu vou só selecionar essa parte interna aqui, ó, e eu vou aplicar um outro material nela. Eu crio um outro material aqui, e aqui eu atribuo algum material já existente, por exemplo, plástico preto. Aqui é a minha lista de materiais. E aí, para aplicar com as faces selecionadas, eu aperto Assign. E aí eu associei esse material a essa parte aqui. Então agora não fica aquela coisa laranja ali. Agora eu vou fazer o material aqui desse tubo. Vou copiar esse material aqui do metal para ele. Só que eu vou alterar um pouco esse material. Então eu vou duplicar metal tubo. E ele é um pouquinho mais escuro do que esse. E um pouquinho mais metálico. E menos reflexivo. Não, mais reflexivo talvez. Enfim, vou deixar assim. Alterar um pouquinho, regular aqui no Specular, ver se muda alguma coisa. E aí eu vou fazer uma seleção, entrar aqui no Edit Mode, selecionar todas essas edges aqui, ó, seleciono uma de cada ring ali, onde são essas extrusões para dentro. Vou selecionar todas, uma de cada volta aqui, né, que a gente pode falar, e vou vir aqui em Select Loops, Edge Rings. Selecionei o ring,
passo do modo de seleção de edges para o de vértices e depois para o de faces. Assim eu tenho as faces selecionadas. E aí eu vou atribuir mais um material, aqui a minha lista de materiais do meu objeto. E aí eu vou atribuir algum já existente, que é o plástico preto. E aí vou associar esse material a essas faces. Então eu apliquei. Então agora eu tenho o meu plástico preto também aplicado aqui a essas partes. E aí eu vou aplicar esse material aqui agora. Eu vou copiar esse material metálico, Ctrl L, Materials, e vou duplicar ele, metal, chapa. E vou fazer algumas modificações. Ele é um pouquinho mais claro, ele é bem menos metálico, talvez 0.7, e ele é menos reflexivo também, talvez mais metálico. E mais claro, vamos ver. Deixa ele assim, qualquer coisa depois a gente altera ele. Aqui vai receber esse mesmo material aqui, Ctrl L, Materials. Aqui vai receber um plástico branco, então eu posso aplicar ele o plástico preto, por exemplo. E aí duplicar e colocar plástico branco. E aí vou atribuir um material para ele, de plástico branco. Aí ficou ok. Esses três aqui eu posso atribuir o plástico preto. Aqui também. E aqui vai ser um plástico laranja, então eu posso começar pelo plástico preto. E aí duplicar laranja 01. E aí coloco uma cor alaranjada. E aqui eu posso aplicar o mesmo material, mas aí eu duplico ele e coloco laranja 02 e coloco ele um pouquinho mais escuro. Assim eu tenho essa diferença assim. Vou fazer esse material agora da fita de forma bem simples. Eu vou criar um material M fita underline 001, que é a primeira parte da fita, e vou colocar uma cor cinza, roughness bem baixo, que ela é bem reflexiva, specular alto, e vou entrar no meu, isolar aqui meu objeto, entrar no Edit Mode, vou aplicar esses dois primeiros modificadores do Subdivision e do Solidify. Vou tirar a visualização do Subdivision aqui. Selecionei essa face com Ctrl na última aqui para selecionar o loop. Shift, depois Ctrl nessa última aqui. Shift nessa daqui. Ctrl lá na última. Shift nessa. Ctrl na última. E aí, nessa face aqui de cima, eu vou atribuir um segundo material. Eu vou colocar esse mesmo fita aqui e aplicar. Só que aqui nas propriedades do material, eu vou duplicar ele. Chama ele de fita 02 e vou colocar ele com a cor mais clara e um pouco menos reflexivo. E aí vou ativar novamente aqui os modificadores. Assim a gente vai ter um material mais claro em cima e outro mais escuro embaixo. Então assim está ficando o nosso objeto aqui. Vou partir agora para o material aqui esse vidrinho aqui, né? Um material um pouquinho mais complexo, mas eu acho que vai ser fácil de fazer. Clicar em New,
M_vidro. Vou atribuir a ele uma cor de azul parecida com o que a gente tem ali. Colocar ele em metálico. Specular eu vou deixar como tá, roughness mais baixo, bem reflexivo. Aqui. E aí eu vou apertar Ctrl barra de espaço aqui. Vou apertar N para abrir aqui as opções do meu material. Com o meu material Principled BSDF selecionado, eu vou vir aqui em Options. Em Blend Mode, eu vou escolher Alpha Blend. Então agora ele pode receber transparência. E aí eu vou diminuir aqui o alfa desse meu material, fazendo com que ele fique meio transparente ali. E aí eu vou reduzir um pouco o metallic dele, que está bem alto. E eu vou fazer alguns testes aqui em Shadow Mode, eu vou alterar para Alpha Hashed, acho que vai melhorar um pouco a aparência. Então esse é um material aqui do vidro, bem simples no Eevee. Enfim, esse é o nosso material. Eu vou tirar a visualização dele para a gente trabalhar nesses objetos internos aqui. Vou copiar esse metallic aqui, ou melhor, esse daqui. Mas aí eu vou, com esse objeto selecionado, duplicar o material. E vou chamar de material Metal 03. Vou deixar ele bem mais escuro. E vou deixar ele assim. Para esse daqui eu vou fazer algo meio diferente ali da nossa referência. Eu vou criar ele meio emissivo. Criei um material novo, M_emissivo. E aí eu vou colocar uma cor dele meio laranja, bem quente assim. Eu vou deixar o roughness dele alto, specular baixo. E aqui em Emission, eu vou alterar aqui para uma cor parecida com a que eu coloquei ali. Então agora ele está sendo emissivo, essa parte. Vou apertar Alt H para voltar com a visualização do objeto que estava isolado ali. Depois a gente vai colocar uma luz aqui para que ele realmente fique emitindo, né? Bom, só falta essa parte aqui, né, do objeto, que eu vou fazer com um mapa de gradiente, talvez. Vou criar aqui um novo material underline, não sei como pode chamar isso, né? Medidor, vou chamar assim. Esse é um materialzinho que a gente vai trabalhar com um mapa. Então, Shift A, que é a mesma coisa de apertar Shift A aqui. Shift A é o menu de adicionar coisas onde quer que você esteja selecionado. Então, aqui a gente está no editor de nodes. Shift A é a mesma coisa que vir aqui. A gente vai adicionar uma textura e vai ser um Gradient Texture. Então, com essa textura selecionada, se a gente tiver um addon que é extremamente importante para quando a gente está falando de materiais aqui no Blender, chamado Node Wrangler. Ele já vem no Blender, mas você precisa habilitar ele. Eu ainda vou me aprofundar mais sobre materiais no Blender. Esse é só um vídeo explicando aqui como fazer esses materiais bem básicos. Mas instalem esse addon no seu Blender. Ou melhor, ativem esse addon. Com esse addon ativado, quando a gente tem um mapa, se a gente com Ctrl e Shift clicando no mapa, a gente tem a visualização desse mapa.
gente vê como ele está se comportando aqui. Então, a gente vê que esse gradiente ele é de cima para baixo, por isso ele está pegando aqui. Para fazer com que esse gradiente fique com essa cara aqui, a gente vai adicionar uma outra ferramenta aqui que esse Node Wrangler tem. Se você tiver com o seu objeto selecionado, apertando Ctrl T, você cria isso daqui, que é um controlador da sua textura. Aqui você pode mover, rotacionar e escalonar a sua textura. Então eu vou fazer algumas modificações aqui para ver como que vai se comportar aqui no meu objeto na viewport. Se eu fizer uma movimentação em Z, não acontece nada. Em Y, mesma coisa. Em X, já acontece. Ó. A gente está movendo em X a minha textura ali. A gente mover um pouquinho, o que a gente precisa é rotacionar essa textura para cá, para que aqui fique branco. Então eu vou vir aqui em rotação, tentar achar o eixo. Em X não é. Em Y, isso é em Y. Vou rotacionar, por exemplo, 90 graus em Y e tentar mover aqui em X. Vou colocar aqui a rotação em 180 em Y e mover aqui em X para ver se a gente tem algum resultado. Zerar isso aqui que não está ajudando muito. Rotacionar em Z, acho que talvez seja em Z. E descendo aqui, isso, ó. Agora achei. Rotacionei 70, talvez 45 graus aqui em Z e movendo aqui em X. Talvez 60 graus em Z e movendo aqui em X. A gente vai ter algo parecido. Ótimo, pessoal. Agora a gente já tem mais ou menos o resultado que a gente quer. Para ter um controle maior ainda desse gradiente, eu vou adicionar um node chamado fica aqui Converter Color Ramp. Vou só posicionar aqui, ó, no meu objeto. E aí, conforme eu mexo esses dois slides aqui, ó, eu tenho um controle aqui do meu gradiente maior ainda. Talvez eu vou mover ele um pouquinho em X aqui. E aí, beleza. Temos esse mapa preto e branco, que eu vou usar da seguinte maneira. Eu vou puxar aqui com Shift A, em Color, eu vou puxar um node chamado Mix RGB. E aí aqui no meu Mix RGB, é onde eu vou ter essas duas cores, esse amarelo e aquele amarelo. E aqui, isso vai ser minha máscara, que eu vou colocar aqui em Factor, que vai mascarar isso. Agora, como eu quero visualizar esse mapa, eu vou clicar nele com Ctrl Shift e vou passar a visualizar ele aqui na Viewport. Tá os dois brancos porque as duas cores estão brancas. Vou colocar essa primeira cor aqui, essa daqui, ó. É o meu laranja escuro. E nessa eu vou colocar o meu laranja amarelado ali quase. Então aí a gente tem esse resultado bem parecido ali com a referência. A gente pode voltar aqui nisso daqui e fazer algumas outras modificações para ter um degradê começando mais para lá. Alterar a rotação dele aqui, talvez. E aqui alterar o meu gradiente para que ele fique menor ou maior, ou comece depois. Mas acho que assim, dessa maneira, tá bacana. E agora, o que a gente está fazendo aqui é visualizando esse mapa direto no meu objeto aqui. Mas a gente tem que, agora para voltar ao normal, clicar com Ctrl Shift no meu material Principal. Aí eu vou estar vendo o material. Eu não estou vendo esse mapa aqui, porque ele precisa estar plugado aqui no meu Base Color. Agora ele está plugado, vou passar a vê-lo. E aí vou controlar os parâmetros de Roughness para falar o quanto ele tem de reflexo. E a gente pode até fazer o seguinte. Aqui a gente vê que ele tem um vidro. Posso selecionar essa malha aqui.
e duplicar ela. Mudei para opção de normal aqui. E vou duplicar isso de forma que... vou escalonar um pouco. De forma que ele cubra esses objetos. E eu vou, com Shift e depois selecionar isso aqui, eu vou copiar esse material. Mas aí eu vou alterar alguns parâmetros aqui nele. Por exemplo, a cor. Tirar a saturação, deixar uma cor mais branca. E vou deixar ele quase 100% transparente. Ou 100% transparente. Vou deixar quase. 0.2. E vou aumentar aqui, vou diminuir o roughness para 0. Ele fica um vidrinho bem reflexivo. E alterar aqui os parâmetros de metallic. Agora a gente pode até tentar colocar isso aqui como emissivo, esse plástico de baixo. Talvez até esse objeto como emissivo. Vamos testar. Colocar isso aqui no campo de emissão. Alt H para voltar a aparecer o vidro. Eu acabei não copiando, né? Vou ter que voltar a configurar novamente esse vidro aqui, como a gente tinha feito. Deixar o alfa dele menos transparente, colocar uma corzinha azul, parecida com a nossa referência. Diminuir um pouco o metallic dele. E aí trazer um pouco menos de roughness. Aumentar um pouco o alfa. Deixar o azul um pouco mais claro. É isso. Bom, galera, terminamos aqui a parte de materiais dele. Mas para finalizar legal esse objeto, eu vou criar aqui eu vou adicionar aqui então um plane e vou posicionar esse plane aqui atrás no meu objeto. Rotacionar ele aqui na vista da câmera aqui, né? Para que eu tenha esse fundo aqui na minha câmera. Vou aplicar um material a ele. Escolher aqui o material de plástico branco, né, que a gente já tinha criado. Mas eu vou duplicar esse plástico branco. Talvez eu vou colocar um pouco de emissão aqui, né? Já está com emissão. Vou colocar uma emissão aqui. E vou tirar o reflexo. Vou colocar o roughness em 1 e o specular em 0. E aí eu vou trazer algumas luzes agora para a gente melhorar aqui o look do meu objeto. Vou adicionar aqui uma luz ao meu objeto. Uma area light. E aí vou alterar, vou colocar ela em cima aqui do meu objeto, meio que apontada um pouco para a parede ali que eu criei. Vou falar que ela não vai emitir sombra, é só clarear aqui o meu objeto. Diminuir um pouco a escala em X. Colocar ela mais apontada para baixo. E aumentar aqui a potência dela. Deixa ela sem sombra mesmo. Diminuir a escala em X, aumentar em Y. Especular dela eu vou deixar em 1. É isso.
Aqui dentro eu vou colocar uma luzinha também. Eu vou isolar isso aqui rapidinho. Vou colocar aqui o meu ponto pivô e vou adicionar uma luz, uma point light. Vou colocar a cor dela bem laranja. Diminuir um pouco a força dela. Nesse objeto aqui eu vou nas propriedades dele aqui, em visibilidade, eu vou tirar a visibilidade dele na hora do render. E aqui dentro das minhas configurações do meu render no Eevee, em filme, eu vou falar que eu quero ver o fundo transparente. E vou colocar aqui na minha vista da câmera e vou fazer meu primeiro render aqui para testar. Apertar F12, que é a tecla de atalho para o render. Primeiro eu preciso tirar a visualização aqui. Eu vou voltar aqui para o Outliner. Aqui, dentro dessas opções aqui, ó, eu tenho que ativar essa opção aqui da câmera, que é o que ativa e desativa coisas na hora de renderizar. Então isso aqui eu vou desativar. E minha collection de bloco eu vou desativar, auxiliar eu vou desativar. Todas essas outras aqui são coisas que não são relevantes na hora do render, então eu vou deixar. Então eu vou apertar aqui agora novamente F12. Eu vou ter o meu primeiro render aqui do meu objeto. Eu vou colocar um pouquinho mais de opacidade nesse material. Deixar ele um pouquinho mais transparente. 0.5. E aí vou melhorar um pouco aqui o render. Vou colocar 128 samples, que isso significa. E colocar isso aqui em 1. Vou melhorar a resolução da minha imagem. Colocar 2500 por 2500. Isso aqui é algo mais pessoal, tá? Cada um põe aquilo que quiser. Vou apertar F12 novamente. E aí eu tenho esse resultado aqui do meu render aqui nesse objeto. E aí, como a gente já fez aqui uma configuração super básica de luz, a gente sabe o resultado que fica. Eu vou mudar aqui para o Cycles, que é o renderizador. O Eevee é um renderizador em real time, o Cycles já é um renderizador que fica processando cada vez mais a sua imagem de acordo com a quantidade de samples que você colocar aqui no render. Coloquei aqui 150, uma resolução de 2500. E aí vou fazer um render para a gente ver como que fica. Apertei F12 para renderizar. E aí vai começar a renderizar a imagem. E aí depois eu trago o resultado final. Depois que terminar o render, eu vou fazer uns pequenos ajustes em pós-produção e trago o resultado final para vocês da nossa arminha, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deem sugestões, deem feedback sobre o conteúdo, mandem sugestões sobre o que vocês gostariam de ver, beleza? Valeu, galera, até mais!